tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, eu sou plantonista de Química do Poliedro de Campinas e hoje eu vou te ajudar a resolver essa questão aqui. Bora lá! Bom, essa questão ela fala pra gente, da descoberta de um fóssil, de um lobo gigante no caso, e ele fala que a idade desse fóssil foi determinada via datação de carbono 14, que é o que a gente faz mesmo, tá? A quantidade desse isótopo presente no animal vivo corresponde à sua abundância natural. Após a morte desse animal, então, a partir disso que a gente vai começar a medir esse tempo do fóssil, a gente vai ter, então, que a quantidade desse isótopo vai decrescer em função da taxa de decaimento, desse isótopo radioativo. E ele te dá esse tempo de meia-vida. Então, eu já coloquei a informação importante, que é a informação do tempo de meia-vida aqui pra gente, porque a gente vai precisar dela, tá bom? Bom, continuando a leitura, ele fala ainda pra gente que a idade do fóssil foi determinada, então a gente já sabe qual foi o período que esse isótopo sofreu decaimento, e por isso eu coloquei essa informação aqui, porque ela vai ser útil pra gente. E, enfim, ele pede pra gente o quê? Ele pede a fração, da quantidade de matéria de carbono 14 presente nesse fóssil em relação à sua abundância natural. Ou seja, ele quer saber qual é a quantidade de carbono 14 que ainda existe após esses 32 mil anos. Bom, gente, eu vou dar uma retomada numa parte antes pra gente poder resolver, mas eu já deixo um spoiler aí, ó. O que acontece? Para eu conseguir encontrar essa fração, eu vou precisar fazer uma relação entre os anos todos que se passaram e o tempo, de cada tempo de meia-vida. Por quê? Se eu faço essa relação de qual é o tempo todo que se passou nesse fóssil, olhando para o tempo de cada meia-vida, eu consigo encontrar quantas meia-vidas se passaram, quanto tempo de meia-vida se passaram nesse processo. Então, para eu conseguir resolver o exercício, eu vou ter que responder essa pergunta aqui antes, tá bom? Mas antes da gente fazer isso, eu quero relembrar uma coisa com vocês. Como a gente faz uma relação de tempo de meia-vida acontecendo em uma amostra? Bom, o tempo de meia-vida é o tempo que leva para o decaimento da metade da massa daquele isótopo, certo? Considere então, gente, como a gente faz a consideração de duas formas. Ou que esse isótopo inicial começou com 100%, porque é a partir dessa massa inicial que vai começar a contagem do decaimento, Então, a partir daquela massa X inicial, aquela massa 100% que ainda não sofreu decaimento nenhum, que a gente vai aplicar o decaimento, ou a partir daquela massa inicial inteira. Por isso que a gente geralmente faz ou com 100%, considerando 100%, ou considerando o inteiro, porque é a partir desses valores iniciais que a gente vai aplicar os tempos de meia-vida. E aí, o que a gente faz? A gente faz assim, ó, cada seta indica um tempo de meia-vida, tá? Então, se eu partir de 100%, se passar um tempo de meia-vida, eu vou ter um valor de 50% em massa, beleza? Se passar mais um tempo de meia-vida, eu vou ter um valor em massa igual a 25% daquela massa inicial que eu tinha, tudo bem? Por isso que eu posso considerar a porcentagem. Agora, se você considerar em relação ao inteiro, aquela toda a massa inicial que eu tinha, e aplicar o tempo de meia-vida, eu vou ter que, após um tempo de meia-vida, nesse caso, independente de quanto tempo em anos isso significa, mas estou falando só do período de meia-vida, eu vou chegar a um valor de meio, Eu vou chegar a um valor de metade dessa massa inicial. Se eu aplicar mais um tempo de meia-vida, eu chego a um quarto dessa massa inicial. Então, observe que para chegar no 25% ou um quarto, que vocês podem olhar aqui e ver que é a mesma coisa, só que uma está escrita na forma de porcentagem, outra está escrita na forma de fração, e eu vou escolher qual é o modo que eu vou usar, depende do exercício, depende daquilo que o exercício pedir. Eu vou falar que esse 20% e esse 1/4, ambos foram atingidos após 2 tempos, de meia-vida, tudo bem? Por que eu estou retomando isso? Porque retomando essa parte, a gente já vai conseguir escolher qual método eu vou usar para resolver esse exercício. Ou usando a porcentagem, que seria o item A, ou usando a parte do inteiro, que seria a opção B. Aí você olha que o exercício pede para você em termos de fração. Portanto, eu vou usar o item B, tá bom? Eu vou partir do 1 inteiro. Então, aqui, ó, nesse meu quadradinho, eu vou colocar 1, que é antes do início, É antes de começar os tempos de meia-vida. O que está faltando aqui para eu conseguir, então, enfim, descobrir qual que vai ser a massa final após esses 32 mil anos? Descobrir quantos tempos de meia-vida se passaram. Por isso que agora eu vou responder essa pergunta, Como eu vou saber isso, gente? Vamos lá. Se eu sei a quantidade total de tempo de meia-vida que se passou, que foi 32 mil,
e eu sei que cada tempo de meia-vida dura 5.730, eu consigo, nessa relação, nessa divisão, encontrar quantos tempos de meia-vida se passaram aí, certo? Se eu resolver essa conta, vai dar mais ou menos 5,58 tempos de meia-vida. Aí vem um problema, né? Qual o problema aqui? O problema é que sempre quando a gente trabalhou ali na frente, esse tempo era o quê? Número inteiro. E agora essa quantidade de tempo de meia-vida deu um número quebrado. Putz, como que eu vou fazer isso? Bom, uma coisa a gente já fica tranquila, porque o exercício ele quer a fração da quantidade entre. Ah, então o que eu vou fazer aqui? Bom, já que a gente sabe que se tem que passar 5,58, significa que eu estou entre o tempo de meia-vida 5 e o tempo de meia-vida 6. Vamos aplicar isso aqui? Como que isso aqui vai ficar, ó? Então, se eu aplico um tempo de meia-vida, vamos contar comigo, apliquei 1, eu vou para uma massa igual a meio, certo? Apliquei mais 1, eu vou para uma massa igual a 1/4. Apliquei mais 1, já tô no 3, tá? Já tô no terceiro. Eu fiquei com o tempo de meia-vida igual a 1/8. Apliquei mais 1, quarto tempo de meia-vida sendo aplicado aqui. Estou, então, com 1,16. 1 sobre 16, perdão, tá? Vou escrever melhor aqui. 1 sobre 16, sempre decaindo de metade a metade. Vou aplicar mais um tempo de meia-vida, ó. Estou no quinto tempo de meia-vida. Então, eu já atingi 1,32, olha isso. No 5,58, eu já passei do tempo de meia-vida 5. Eu estou no processo entre o 5 e o 6 ocorrer. Então, vai ter que ser uma massa menor que 1,32, né? Porque já se passou o 5. 5 é certeza que passou. Agora, eu sei que esse 0,58 vai estar numa massa aqui, né, gente? Intermediária. Que é esse valor que eu não consigo calcular, mas eu consigo falar que vai estar entre o Q e o Q. Então, se passasse o sexto período de meia-vida, eu teria 1 sobre 64. Se o meu valor que eu preciso encontrar é entre 5 e 6, porque eu tenho 5,58, significa que é aqui que a minha massa desconhecida está. Como eu não tenho esse valor correto aqui, esse valor exato, basta eu colocar então que essa massa que eu estou procurando, que essa fração vai estar entre 1/32 e 1,64. Ou 1 sobre 64 e 1,32, tanto faz, tá? Mas só para dizer para vocês, tem que estar entre esse intervalo aqui, tá bom? Que vai dar exatamente a alternativa E. Se você quiser, né, para deixar mais bonitinho, olhando do menor para o maior, você poderia deixar assim, tá? Só por desencargo de consciência. Tá bom, gente? Só para deixar claro uma coisa, essa parte aqui de cima que eu fiz para vocês, nessa parte inicial que eu vou tracejar aqui, eu só fiz um resumo pra gente determinar qual vai ser o tipo de análise inicial que eu vou usar, tá bom? A parte de baixo seria a parte mesmo da resolução do exercício, tá? Espero que tenha ficado mais claro. Caso ainda tenha ficado dúvida, por favor, retorne pra gente, tá? E lembre que a gente tá junto. Bons estudos!